Aqui é a professora Joanete Xavier, estou aqui mais uma vez com vocês para falar da coleção Descomplica Saberes da editora Saviesa. E hoje nós falaremos do volume 4. Capítulo 1, vamos falar um pouquinho sobre ele? Quais foram as habilidades que sustentam a elaboração dos itens nesse volume? Bora ver? As habilidades, então, que foram utilizadas para a elaboração do volume 4, do capítulo 1, do 3º ao 5º ano, a LP 29. Ela diz o quê? Identificar em narrativas cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e o ponto de vista com base no qual histórias são narradas, diferenciando narrativas em primeira e terceira pessoas. Também do 3º ao 5º ano, a LP 31, identificar em textos versificados efeitos de sentido decorrente do uso de recursos rítmicos e sonoros e também de metáforas. Além dessas duas habilidades, aparecem também as habilidades 3º ao 5º ano, LP 27, ler e compreender com certa autonomia textos em versos, explorando rimas, sons e jogos de palavras, imagens poéticas, sentidos figurados e recursos visuais e sonoros. Na LP do 3º ao 5º, a LP 22 diz: perceber diálogos em textos narrativos, observando o efeito de sentido de verbos de enunciação e, se for o caso, o uso de variedades linguísticas no discurso direto. Bem, essas foram as habilidades que foram usadas para elaboração do volume 4, capítulo 1. E agora veremos que essas habilidades elas estão alinhadas aos descritores, que são os descritores que aparecem lá na sua coleção ao lado de cada item. Então veja, a LP do 3º ao 5º ano, a 29, reconhecer os tipos de narrador no texto em estudo. Já do 3º ao 5º ano, a LP 31, ela trata de reconhecer os recursos linguísticos, gráficos e visuais, que são símbolos e imagens, empregados no gênero em estudo. A LP do 3º ao 5º, a 27, ela está alinhada ao descritor que diz reconhecer a variação linguística nos gêneros em estudo. E, por fim, do 3º ao 5º, a LP 27, ela está associada a reconhecer os elementos que compõem uma narrativa e o conflito gerador e também identificar a função dos sinais de pontuação na produção de sentidos. Agora, nós vamos falar um pouquinho o que a BNCC prioriza. Então, ela dá prioridade ao desenvolvimento do letramento em língua portuguesa. E sabemos que para desenvolver, então, a capacidade, a habilidade da proficiência leitora, precisamos seguir algumas etapas. E é aqui que eu apresento a vocês o quê? Uma sugestão. A sugestão dessa atividade, ela é sempre pautada em um texto que aparece lá na coleção, no volume 4, no capítulo 1. Então, eu seleciono um texto e, a partir dele, eu faço sugestões para o desenvolvimento da proficiência leitora. O texto selecionado foi o Cuco. De quem é esse texto? Marina Colasanti. Eu não poderia
poderia deixar esse texto ali somente com a elaboração de um item que reconhece a variação linguística do gênero. Eu quis explorar muito mais porque é um texto rico. O texto diz assim: o cuco, mais esperto que maluco, este é o retrato do cuco. Tá aí. Um que não se mata para fazer um pé de meia e nem pensa em bater asa para construir a casa. Para ele, o bom negócio é morar em casa alheia e do abuso nem se toca. Os seus ovos, rapidinho, põe no ninho do vizinho. Depois vai curtir um ócio enquanto a vizinhança choca. Ele fala do cuco aqui, né? Será que você sabe, né? Começar a investigar o estudante. Será que tem algumas palavras aqui que não pertencem ao universo dele, ao vocabulário? Então, olha só, a partir desse texto, então, que foi utilizado lá no volume 4, capítulo 1, para explorar o descritor de reconhecer a variação linguística no gênero em estudo. Qual é a sugestão que eu vou apresentar a vocês? A sugestão é começar a aula com uma leitura do poema em voz alta e permitir que os estudantes acompanhem com as suas cópias lá do livro, indique a página. Explicar o significado de palavras desconhecidas, como, por exemplo, o ócio, o próprio cuco, né, que é o título do poema, e discutir o tema central. Qual que é o tema central? O que será que a Marina Colasanti quer trabalhar com esse jogo de palavras, de rimas, de ritmo, não é verdade? Então, que trata da chegada da primavera e do cuco. Quem é o cuco? É um pássaro migratório. Então, é importante aqui ele conhecer, né, o cuco, um pássaro migratório. Exploração, esse é o passo 2. Eu falei para vocês que para desenvolvimento da proficiência leitora é necessário que sigamos passos, etapas. Então vai lá, dividir a turma em pequenos grupos e pedir que discutam as seguintes perguntas. O que o cuco representa no poema? Qual é a estação do ano descrita no poema? Como o autor descreve a chegada do cuco? Circule entre os grupos para ouvir suas discussões e também para esclarecer dúvidas que possam surgir. Terceira etapa é fazer uma análise de elementos literários. Então, em seguida, explorar com os estudantes os elementos literários presentes no poema, como, por exemplo, rima. Identificar as palavras que rimam ao longo do poema. O ritmo. Como é o ritmo do poema? Há alguma repetição de sons que chame a atenção? E, por fim, versos. Quantos versos há no poema? Como eles estão estruturados? Então é importante que se explore aqui o quê? Os elementos literários que constituem a característica do gênero poema. Em seguida, na próxima etapa, que é a atividade prática, para a atividade principal, pedir aos estudantes que criem um pequeno poema inspirado no poema O Cuco. Eles podem usar como ponto de partida a chegada de uma estação do ano ou de um animal típico dessa época e incentivá-los a utilizar rimas simples e observar o ritmo do poema. E, por fim, a próxima etapa, que é a apresentação dos poemas. Finalizar a aula dando a oportunidade para que alguns estudantes leiam poemas que escreveram para a turma, incentivá-los a compartilhar o que os inspirou e como escolheram essas palavras, encorajar os estudantes a expressarem suas ideias livremente e explorarem sua criatividade na escrita dos poemas. O que vocês acharam da sugestão? Eu espero que tenham gostado. Até o nosso próximo capítulo. Obrigada!